Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas Brasileiro Lemos, sou nefrologista, atuante em Jequié e também sou professor do curso de medicina da UESB. Eh, Atualmente leciono nas turmas do internato e também sou professor colaborador da Liga de Nefro. Hoje me solicitaram para falar brevemente sobre os acessos vasculares na hemodiálise. Para iniciar a abordagem, eu vou falar sobre os pacientes que perdem a função renal e que venham a necessitar realizar um acesso vascular para uma terapia dialítica. Então, os pacientes em geral que têm os rins já funcionando menos de 30% por mais de 3 meses definido e que são acompanhados em consultório por um nefrologista, geralmente eles já são indicados para providenciar um acesso vascular permanente para a diálise futura a ser usado. Os pacientes que também vêm a necessitar de acesso vascular para diálise são aqueles também que não estão em consultório e chegam nos hospitais em necessidade de diálise de urgência. Esses pacientes podem ser em quadros tanto de perda rápida de função renal e aguda, como também muitas vezes são pacientes que têm já uma insuficiência renal há muito tempo e não sabiam e já chegam com os rins comprometidos em termos de filtração, não tem mais funcionamento suficiente para manter a vida da pessoa equilibrada e aí acabam necessitando também de um início de terapia dialítica de urgência por meio de um acesso vascular. Neste caso, a gente chama de um acesso vascular temporário, tá ok? Seguindo em frente, o que seriam então esses acessos vasculares? Então, os acessos vasculares são as maneiras que vão permitir os pacientes a puxarem, né, terem o seu sangue filtrado, né, que vai ser puxado por esse acesso por meio de um catéter ou por meio de agulhas que são puncionadas nos casos dos acessos permanentes, as fístulas arteriovenosas ou os enxertos. E aí, o sangue vai ser puxado com uma via arterial, vai passar no capilar da diálise, ser filtrado e devolvido por uma linha venosa, pela via venosa da punção ou pela via venosa do catéter de duplo lumen, que a gente chama, e o sangue filtrado é devolvido para o paciente. Isso seria o acesso vascular. Então, é aquilo que permite a pessoa ter acesso ao tratamento, né, de uma diálise, no caso, a hemodiálise, então por meio do sangue, né? Então usando os acessos vasculares de veias. Quais as particularidades desses acessos vasculares na hemodiálise? Então, esses acessos eles têm muitas particularidades. Os acessos chamados de acessos temporários, eles são acessos mais rígidos, que são de mais fácil inserção, não exige, por exemplo, que um cirurgião vascular implante, o próprio nefrologista, ou muitas vezes até um clínico ou um intensivista pode implantá-lo, e é o mais usado nas emergências dos hospitais, nas UTIs e em clínicas de hemodiálise. Esse acesso rígido, né, de duplo lumen, ele é implantado, né, geralmente na veia jugular, que é no pescoço, é o local preferido de implante, mas também pode ser implantado na veia femoral, como também na veia subclávia, essa a que deve ser mais evitada, porque é onde tem mais complicações nos procedimentos. Pode ter perfuração do pulmão, pode ter depois sangue dentro da pleura do pulmão, pode ter arritmia cardíaca, além de outras infecções também que podem vir ao longo do tempo de uso, que são as infecções e as estenoses, que são os fechamentos das veias, né, ou as tromboses, que é um coágulo formado não só dentro do próprio catéter, como também às vezes induzido dentro da veia pelo próprio catéter. Outras particularidades né, estão relacionadas às vezes ao próprio paciente. Então, pacientes diabéticos que têm uma condição de gordura nas veias, né, já depósito de gordura chamada aterosclerose abundante, esses pacientes geralmente têm um acesso vascular difícil. Os pacientes obesos também, muitas vezes pacientes cardiopatas, cardíacos, esses pacientes eles acabam sendo direcionados para o implante de um catéter chamado de longa permanência, que é um catéter com um material mais flexível e que está relacionado a um menor índice de trombose, de estenose nos vasos, assim como também ele é inserido de uma técnica usando um cuff, que é como se fosse uma esponjinha que fica servindo um pouco como uma barreira que ajuda a diminuir a infecção, mas por serem catéteres de inserção um pouco mais delicada, são catéteres implantados por cirurgiões vasculares, apesar de alguns nefrologistas já terem treinamento também suficiente e conseguirem o implante, mas em geral são cirurgiões vasculares. Os outros acessos, né, chamados permanentes,
são as fístulas artérias venosas, que é quando você liga uma artéria do paciente em uma veia, e aí você vai gerar o fluxo de sangue que está em alta velocidade dentro da artéria, dentro da veia, desvia o trajeto, e aí por isso chama uma fístula, e aí esse desvio vai fazendo com que a veia vá ganhando as paredes mais espessadas para permitir suportar o fluxo sanguíneo alto que uma máquina de diálise tem que proporcionar para poder filtrar melhor o sangue, como se fosse o fluxo sanguíneo dos vasos do corpo humano no rim que estivesse funcionando. Então, nos casos dessas fístulas, são também procedimentos cirúrgicos feitos sob anestesia local na grande maioria das vezes, que o paciente é liberado no mesmo dia da cirurgia e é recomendado um tempo de espera de maturação de no mínimo 30 dias, mas idealmente 90 dias. Em alguns casos, chega-se a se esperar de 4 a 6 meses para ter um bom desenvolvimento, uma boa maturação dessa fístula arteriovenosa. E aí sim, elas vão estar em condições ideais de uso para a terapia hemodialítica, o tratamento hemodialítico. Nesses casos, quando elas estão bem desenvolvidas, quando elas conseguem ser feitas de maneira precoce, por exemplo, em consultório, antes do paciente já estar em urgência dialítica, esses procedimentos, por exemplo, da fístulas, eles não podem ser usados para diálises de urgência e emergência, então eles são usados nos momentos de diálise programada, aquela que o paciente já estava em consultório e precisa já iniciar a diálise, mas de uma maneira não urgente. Então, essas fístulas arteriovenosas, elas têm um tempo de duração maior, uma sobrevida maior e permite o paciente a ter uma melhor qualidade de diálise e uma melhor qualidade de vida, ok? Além das fístulas arteriovenosas, dentro dos acessos permanentes para a hemodiálise também existem as próteses vasculares, que são enxertos que são implantados também de maneira cirúrgica pelo cirurgião vascular, onde liga uma extremidade da prótese na artéria a outra extremidade de uma veia, e aí também vai ser esperado um tempo para maturação, desenvolvimento e melhor cicatrização das suturas, para posterior punção para ser usado como um acesso vascular para hemodiálise. Todos esses acessos vasculares, eles necessitam de cuidados, tanto por parte dos pacientes como dos profissionais de saúde. Os cuidados são desde cuidados de higiene básica, para evitar a contaminação. Então, não molhar, os curativos devem ser mantidos limpos, secos, devem ser preferencialmente realizados somente nos serviços de saúde, se evitar de se mexer no curativo em casa. O paciente também deve estar, nos casos das fístulas artérias venosas, ele pode estar sempre também tendo cuidado de lavar com água e sabão antes da punção nas terapias de diálise, nas sessões de diálise nas clínicas, nos hospitais. Eles têm que estar sempre também comunicando ao médico, visualizando, olhando para o acesso, comunicando qualquer anormalidade, algum inchaço, alguma dor, alguma hiperemia, vermelhidão no braço ou na perna, onde os acessos também podem ser feitos em situações já de perda das veias dos braços. E a equipe de saúde tem que ter um monitoramento constante desses acessos, observando sinais precoces de infecção, observando sinais que podem sugerir também um início de uma trombose, observando complicações como, por exemplo, um pseudaneurisma, uma dilatação da veia, um aneurisma da fístula arteriovenosa, um mau funcionamento de um catéter, um sinal de infecção no orifício de punção de um catéter na pele do paciente. Então, alguma presença de secreção purulenta, de pus mesmo na inserção das punções. Então, esse monitoramento, algum edema no braço, um edema na região do pescoço, ou na face, geralmente do mesmo lado onde se encontra um acesso vascular, algum sinal de cianose, que a gente chama, quando os dedos, as extremidades dos braços onde tem uma fístula, eles ficam arroxeados, isso também pode ser um sinal de roubo de circulação, entre aspas, para vocês entenderem. Então, a circulação ser prejudicada, a circulação das artérias, e aí a perfusão distal de um membro pode ser prejudicada. Às vezes, com o tempo prolongado, existem sinais de atrofia de musculatura no local que alterou a circulação, dor neuropática, dor pelo tempo de uso. O monitoramento também deve ser constante no sentido de saber o fluxo que estão gerando esses acessos vasculares, sejam eles temporários ou permanentes. Para isso tem resultado em termos de qualidade e eficácia de diálise, então também pode estar interferindo muito em sobrevida de paciente.
Tá? Então, esses cuidados contínuos com o acesso, eles vão permitir com que o acesso dure mais, e o acesso durando mais, o paciente vai ter mais opções de acessos vasculares pérvios, né, para uma eventual nova necessidade, caso algum desses acessos sejam perdidos, por exemplo, por um fluxo inadequado, uma obstrução de um catéter de longa ou de curta permanência, ou uma trombose de uma fístula e você ter que partir para uma confecção de uma segunda, ou uma terceira, ou uma quarta fístula, enfim, isso tudo vai estar associado à melhor qualidade de diálise no paciente, quando ele tem um acesso vascular bom, né, e bem pérvio e de bom fluxo. Ele vai ter também melhor qualidade de vida, por consequência, vai ter um menor risco de infecções, e isso com certeza vai fazer com que ele tenha um menor risco de morte, fazendo com que ele tenha um tempo maior de diálise e que possa, né, também conseguir uma outra terapia renal substitutiva, que é o transplante em algum outro momento. Então, todos esses acessos vasculares, como eu citei no início, né, dos áudios, eles geralmente são oferecidos nos serviços especializados de nefrologia e cirurgia vascular. Os acessos de curta permanência, os acessos rígidos, os catéteres, né, duplo lumens, né, chamados às vezes de Sorensen, Shiley, depende das localizações regionais, esses catéteres são disponibilizados na maioria das clínicas de diálise e hospitais. Os acessos vasculares de longa permanência, sejam eles pelos catéteres flexíveis, chamados de permicate, ou as fístulas arteriovenosas, ou as próteses vasculares, esses já são disponibilizados onde se tem um serviço de cirurgia vascular. Então, geralmente são hospitais onde tem no corpo clínico um cirurgião vascular. E, às vezes, as clínicas de hemodiálise também têm, né, dentro do seu grupo, são obrigados a ter cirurgiões vasculares, e esses prestam serviços, né, para as clínicas realizando esses procedimentos. A vantagem dos grandes centros onde se existe um serviço de cirurgia vascular, né, com maiores recursos, são os recursos que podem ser disponibilizados para detecção precoce de uma fístula que está começando a querer dar algum problema, seja de fluxo ruim ou de uma pré-trombose, é um sinal de uma estenose. Esses grandes centros, geralmente, por meio de exames que a gente pode, vasculares contrastados, podem ser realizados, e aí a intervenção pode ser mais precoce, salvando um acesso vascular, evitando, às vezes, a necessidade de partir para um novo procedimento e aí ter que fazer um novo implante de catéter ou uma nova fístula, fazendo com que os pacientes, com o decorrer do tempo, possam ir encerrando, perdendo, né, as possibilidades de acessos para uma eventual diálise. Enfim, espero ter contribuído, né, com esse breve comentário sobre acessos vasculares para uma ideia geral sobre o assunto, acessível não só para alunos, estudantes, como também para pacientes ou público leigo, para serem divulgados aí no Dia Mundial do Rim, né, de 2021. Um abraço para todos, estamos à disposição e gratos pela participação.